Mas Pitágoras, então, usava os números para fazer analogias, tá? O número 1 como início das coisas, o número 2 como aquele ponto mais alto de um percurso, ou aquele meio do percurso, e o ponto 3 como o final de um percurso. O ponto 3, então, o número 3, seria já o final de um percurso, enquanto o número 4, seria um ciclo completo. Seria o quarto movimento, né? Se nós fizéssemos, com apenas, por exemplo, com apenas um ponto, nós não conseguimos manter um objeto em pé, né? Se nós temos um objeto, por exemplo, um graveto, e nós colocamos ele em pé, num ponto só, nós não conseguimos mantê-lo em pé. Em 2 pontos, também não. Em 3 pontos, nós conseguimos manter qualquer objeto em pé. Aqui serve também para esta analogia, do fato de que 3 é o primeiro número que mantém os objetos em pé. Nós temos, por exemplo, para gravar nós usamos tripés. Para sustentar a iluminação, nós temos aqui tripés, porque é o modo mais simples de sustentar os objetos. Isso dá símbolo, isso dá uma caracterização, isso dá atributo de valor, isso dá atributo simbólico a cada número. Para Pitágoras, então, as coisas poderiam ser todas descritas de algum modo pelos números, certo? Isso é um dado muito importante da matemática grega, que se caracterizou por ser bastante livre, né? Por ser uma matemática livre de certos outros estudos, ao contrário do que nós veremos, como é o caso da Índia, que não usa, então, uma matemática feita por si mesma e para si mesma, mas usa uma matemática que é totalmente escrava da astronomia, certo? Bom, quando nós falamos, então, em Pitágoras, nós não podemos esquecer de alguns números. Eu posso citar aqui o exemplo do número quadrado. Como cresce um número quadrado? Nós podemos falar que essa unidade aqui é uma unidade de um número figurado, tá? É um número figurado, número quadrado. Então eu tenho aqui 1. Quando escrevo essa unidade, eu tenho o número 1. Se a partir dela eu formo um quadrado perfeito, então eu terei 4. Se a partir desta figura eu quero formar um outro quadrado perfeito, eu terei de ter mais números aqui. Terei de ter mais pontos nesta figura. Quantos pontos eu tenho agora? 9. E agora, se eu quiser ter mais um quadrado, se eu disser que esse número figurado cresce, né, conforme essa figura, o quadrado, eu terei de ter agora outros pontos aqui nesta imagem. Vamos ver. Se eu colocando apenas 3 pontos aqui, eu ainda não obtenho um quadrado, eu obtenho um retângulo ou um número retangular. Com mais o crescimento de 3 pontos para este lado, né, para a direita, eu também não obtenho um quadrado, me falta ainda o vértice desse quadrado. Então agora eu posso contar quantos números foram acrescentados a essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 9 mais 7, 16. Eu tenho aqui, então, os números quadrados. Isso é muito interessante. Se nós pegarmos a raiz quadrada dos números que apareceram até agora, quais números eu tenho? Aqui, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui uma sequência que me fala algo também da natureza desses números, certo? Todas essas sequências figuradas eram muito apontadas e muito bem definidas por Pitágoras. Nós temos um personagem que nos traz essas notações, que nos traz todo esse conhecimento pitagórico, antigo, que é Nicômaco de Gerasa, certo? É ele quem faz essas anotações e dele há uma tradução muito importante para a aritmética, que é feita por Boécio mais tarde.